Vamos analisar o elenco do Santos Futebol Clube, Thiago Jordão. Primeiro, os goleiros, quem fica ou quem deve sair em definitivo ou até mesmo ser emprestado. Thiago Jordão, os nossos goleiros. Vamos lá, Marcão. Digamos que eu seja o Thiago Pirillo e o Marcão o Marcos Teixeira. Marcão, com base nos nossos goleiros, vamos a eles. Gabriel Brazão, que tem 31 jogos na temporada, 38 gols sofridos, 8 partidas sem sofrer gols, Marcão. Temos também João Paulo, de 30 anos, este que ainda não atuou pelo Campeonato Brasileiro, assim como o Diógenes, de 24 anos de idade. Marcão, quem que você fica ou dispensa ou até mesmo empresta desses goleiros? Jordão, olha, eu nesse momento, diante da situação do Santos de risco de rebaixamento, eu fico com o Brazão e fico com o João Paulo. E eu acho que nós temos que dar espaço para um jovem goleiro da base para o lugar do Diógenes. Então, eu emprestaria ou venderia o Diógenes, se é que tem algum interessado, mas eu não abriria mão do João Paulo nesse momento. Por quê, Jordão? O João Paulo é um goleiro experiente. Se eventualmente, eu vou bater aqui na madeira, mas a gente tem que analisar todas as situações e todas as possibilidades. Se o Brazão se machuca ou até mesmo acaba sendo suspenso, quem é que joga? Nós não temos tanta confiança no Diógenes. O João Paulo não é tão bom quanto o Gabriel Brazão, mas é um goleiro experiente. Então, nesse momento, Jordão, eu ficaria com o Brazão, eu ficaria com o João Paulo e eu cederia o Diógenes para dar espaço para um outro goleiro mais jovem que pudesse ser o terceiro goleiro. Já preparando um terceiro goleiro. Aí sim, o ano que vem, eu, mais tranquilo, negociaria o João Paulo, mas esse ano eu ainda mantenho diante do risco de rebaixamento, que é alto, viu, Jordão? Sigo na mesma linha, Marcão, porque, no meu ponto de vista, o Gabriel Brazão é o titular incontestável. O João Paulo, Marcão, até como reserva, não me incomoda. Eu acho que ele é, sim, um bom goleiro para você ter ali como opção, só que eu confesso que fico incomodado com o Diógenes, Marcão. E não é nada contra a pessoa ou até mesmo o jogador. É que um goleiro, Marcão, ser terceiro goleiro já com 24 anos de idade, eu acho que é ruim. Talvez você oportunizar algum goleiro de 18, 19 anos das categorias de base, Marcão, pode ser melhor, porque você já ambienta ele aos jogos do Campeonato Brasileiro, você também consegue dar, assim, juntar um trabalho do Brazão e do João Paulo com ele, com que ele tenha uma experiência maior, Marcão, e consiga se desenvolver melhor. Então, eu fico com o Brazão, fico com o João Paulo e dispensaria o Diógenes. Ah, perfeito, concordo plenamente nisso, Thiago Jordão. Vamos aos laterais pela direita, Jordão. Marcão, laterais pela direita, começamos com o Mike, de 32 anos, que claro, ainda não foi anunciado, mas é jogador do Santos Futebol Clube. Marcão, que neste Campeonato Brasileiro tem 3 jogos, um desarme por partida e uma partida sem sofrer gols. Outra opção, Igor Vinícius, de 28 anos de idade, com 3 partidas, média de 3 desarmes por jogo e nenhuma partida sem sofrer gols. Agora, garoto da base, JP Sherman, de 19 anos, que tem 5 partidas disputadas, média de 2 desarmes por partida e também não passou sem ser vazado. Já, por fim, Aderlan, de 34 anos, 2 partidas disputadas no Campeonato Brasileiro, média de meio desarme por jogo e desses 2 jogos, uma partidinha sem sofrer gols. Jordão, aqui é o seguinte, só lembrando que o Mike, esses números são pelo Palmeiras, né? Antes que algum torcedor estranhe e diga, Marcão, ele não jogou ainda. Esses números do Mike são pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Bom, Jordão, trouxemos agora o Mike, temos o Igor Vinícius, que também chegou agora, e ainda temos o Escobar, que pode jogar improvisado pela direita. Então, eu venderia o Sherman e rescindiria com Aderlan. Anteciparia a rescisão de contrato com Aderlan, tentando chegar a um acordo rescisório com ele, para que ele possa, claro, tentar a sorte em outro clube. Então, Sherman eu venderia, faria dinheiro com Sherman e tentaria a rescisão amigável com o lateral direito Aderlan, ficando com o Mike, com o Igor Vinícius e ainda com a possibilidade de ter o Escobar improvisado pela direita. Jordão. Marcão, eu ficaria, claro, com o Mike, também com o Igor Vinícius, que são contratações recém-chegadas, e dispensaria o Aderlan, tentaria ali uma rescisão de contrato com ele. Só que com o JP Sherman, Marcão, eu não sei se eu o venderia. Eu acho que tal
é uma sinuca de bico, né, Marcão? Talvez seja o timing de você vender o Sherman por ele estar desvalorizado, só que também você pode perder um potencial jovem jogador que consegue ter um futuro melhor, Marcão. Porque eu não vejo tanta diferença do Igor Vinícius para o JP Sherman. Eu, particularmente, ainda não venderia o JP Sherman, tentaria ali, quem sabe, um empréstimo ou um trabalho interno, assim como aconteceu com o Wesley lá pelo lado do Flamengo. Perfeito, a análise do Thiago Jordão. Vamos a mais uma posição e claro, você coloca aí no chat se você concorda, nos comentários depois do vídeo, enfim, coloque a sua opinião. Vamos aos zagueiros, Thiago Jordão. Zagueiros, Marcão, começando com o Luan Pérez, de 31 anos, que neste Brasileirão tem 9 partidas disputadas, média de 1 desarme por jogo e 3 partidas sem sofrer gols. Do lado dele, João Basso, de 28 anos, 6 partidas pelo Brasileirão, média também de 1 desarme por jogo e 2 partidas sem ser vazado. Agora, Zé Ivaldo, que está cedido ao Santos por empréstimo do Cruzeiro, 12 partidas no Campeonato Brasileiro, 1 desarme por jogo, 2 partidas sem sofrer gols. Ao seu lado, Gil, de 38 anos de idade, que disputou 6 partidas nesse Brasileirão, média de 2 desarmes por jogo e 1 partida sem ser vazado. E por fim nós temos o jovem jogador Luizão, de 21 anos de idade, 3 jogos nesse Brasileirão, 1 desarme por jogo e nas 3 partidas em que atuou, o Santos tomou o gol. Perfeito, olha, Jordão, aqui Luan Pérez, ok, João Basso tá vivendo o seu melhor momento no Santos, ok, Zé Ivaldo tá numa curva, infelizmente, ruim para baixo, né? Eu acho que se chegar algo pro Zé Ivaldo do mundo árabe, o Cruzeiro vai apresentar ao Santos, não tem muito o que fazer, libera o Zé Ivaldo. O Gil tá mais para lá do que para cá e o Luizão é difícil opinar porque praticamente não jogou, né? Então, Jordão, até sendo bem objetivo, eu liberaria o Zé Ivaldo, caso chegue a proposta, e que traria mais um zagueiro pro lugar dele. O restante eu ficaria. Marcão, eu ficaria com o Luan Pérez, ficaria com o João Basso, liberaria o Zé Ivaldo do seu contrato, visto que ele está cedido por empréstimo, né, Marcão? Não tem nenhuma obrigação, se assim eu posso colocar, com o Santos Futebol Clube. Tentaria uma rescisão com o Gil, e aí, Marcão, eu acho que eu emprestaria o Luizão. Porque ele é uma incógnita, Marcão. Nenhum dos treinadores em que chegaram no Santos Futebol Clube colocaram ele propriamente para jogar e deram uma sequência para o jovem jogador. Então, eu emprestaria o Luizão e buscaria uma alternativa jovem no mercado e um outro zagueiro para fazer dupla de zaga com o Luan Pérez. Interessante a sua ideia de emprestar o Luizão para que ele possa jogar. Porque não adianta nada você ter um jogador com potencial que chegou ali com uma expectativa boa, o Luizão, e ele não joga. Então você precisa tirar a prova dos 9, né, Jordão? Gosto da sua ideia de emprestar o Luizão. Não tinha pensado dessa forma, e até porque ele não tem 7 jogos, né? Então, provavelmente, tem algum clube do futebol brasileiro dentro da Série A que queira o Luizão, ou até mesmo da Série B. Empresta o cara, porque você já tem o Gil, você já tem o Zé Ivaldo, caso ele não saia, e aí o Luizão acaba, nesse momento, não tendo tanta... não tem tanto ganho para o Santos a manutenção do Luizão, né? Talvez é mais interessante você realmente emprestar o zagueiro Luizão para que ele volte mais à frente e volte pronto realmente para ajudar. Mais um, agora lateral direito, Souza, Escobar e o Lira, Jordão. Vamos lá, Marcão. Laterais esquerdos do elenco do Peixe, começando com o Souza, de 19 anos, que tem 7 partidas, média de 2 desarmes e outros 2 jogos sem sofrer gols. Ao seu lado, Escobar, argentino de 28 anos de idade, 14 partidas nesse Campeonato Brasileiro, média de 3 desarmes e outros 3 jogos sem sofrer gols. E ao seu lado, o jovem jogador Vinícius Lira, que ainda não jogou pelo Campeonato Brasileiro do Santos Futebol Clube, ele apenas foi relacionado e ficou no banco de reservas. Os 3 são excelentes, Jordão. Os 3 são excelentes. Aí, pra mim, é uma questão de tempo pra gente falar o seguinte: joga a camisa pro alto, quem pegar, joga. O Lira é um jovem jogador com potencial tremendo. O Souza é muito bom jogador tecnicamente e só tende a evoluir. E o Escobar é o rei da raça, um jogador muito identificado com a torcida. Eu adoro o Gonzalo Escobar. Pra mim são 3 ótimos jogadores, não muda em nada esses 3 aí e torço para que o duro que são os 3 na mesma posição, só joga um, né? Mas o Souza, por exemplo, o Mimi trouxe uma ideia que eu achei muito legal, que é o Souza, muitas vezes, poder jogar de ponta pelo lado esquerdo. Você abre a possibilidade de Escobar voltar pelo lado esquerdo como lateral, né? Mais defensivo.
e também o Lira sendo ali um reserva imediato. Então o Souza é um jogador muito versátil que pode dar possibilidades para o Lira mais à frente jogar também por ali. Os três são excelentes, Jordão. 3 baitas laterais esquerdos, Marcão. Eu faria o seguinte, eu mantenho os 3 no meu elenco, Marcão, só que se for do entendimento da diretoria que, por exemplo, na temporada que vem, ou até mesmo neste ano, o Lira não tenha tanto espaço assim no elenco, Marcão, eu já o emprestaria. Por que eu não deixaria ele no sub-20, Marcão? Porque eu acho que ele vai destoar muito do restante dos jogadores. E aí eu tentaria trazer ele para um nível de competitividade maior. Já que ele não vai ter espaço aqui no meu elenco, eu faria como é uma gestão europeia, Marcão. Os jogadores europeus, quando eles sobem para as categorias de base para o profissional, se eles não têm espaço no seu time, você empresta ele para um time pequeno para que ele tenha rodagem e aí sim volte melhor preparado para jogar no seu time. Perfeito, tá aí o Thiago Jordão, mais um agora. Vamos ao meio-campo, Jordão, a lista é grande. Vamos começar por Arão, Tomás Rincon e João Schmidt. Como que você avalia esses 3 jogadores para o restante da temporada? Lembrando que a janela está aberta, Jordão. Marcão, olha, Willian Arão de 33 anos, Tomás Rincon de 37 e João Schmidt de 32... eu ainda ficaria com os 3 jogadores, Marcão, porque eu acho que o Tomás Rincon não vai conseguir outras propostas que ele consiga, né, ver como interessantes para deixar o Santos Futebol Clube. Ele tem um contrato ainda longo com o Santos e o João Schmidt, a mesma coisa, acabou de renovar, Marcão. Portanto, por falta de opções, eu fico com os 3. Olha, Tomás Rincon, volto a dizer aqui, não sou oportunista, quem acompanha o Varanda sabe que eu falo isso há muito tempo. O Tomás Rincon é um péssimo custo-benefício ao Santos. Um péssimo. É que a torcida adora o Tomás Rincon. A verdade é essa. Até pela carreira dele, que é uma carreira bonita, é verdade, ele é um cara sério, né? Ele não está no popular roubando o Santos. Tem muito jogador que está roubando o Santos. Tomás Rincon, não. Tomás Rincon, o que acontece é o seguinte, ele fez um contrato longo, muito bom para ele, ele está num momento de declínio. Técnico, físico, né? Só que ele não tem nada a ver com isso, ele cumpre o seu papel, só que o custo-benefício do Tomás Rincon é horroroso. É horroroso, tá? Então, assim, pra mim, se o Santos perder o Tomás Rincon, não faz falta nenhuma. Tomás Rincon hoje não muda nada pro Santos Futebol Clube. O Arão não consigo nem avaliar porque não jogou, e o Schmidt eu acho um jogador, por mais que não seja o jogador dos sonhos, é um jogador útil ainda. É um jogador útil, considerando a qualidade e as características dos nossos jogadores do elenco. Então, eu manteria o Schmidt, o Arão tem que ficar porque acabou de ser contratado, e o Tomás Rincon eu torço para que chegue alguma proposta para que a gente consiga ceder o Tomás Rincon. Seria bom para ele e para o Santos, porque, volto a dizer, a entrega do Tomás Rincon, técnica para o time, é muito abaixo daquela que se espera ou se imagina. Vamos a mais uma parte do meio-campo. Zé Rafael, Bom Tempo, Pituca e Ian, Jordão. Marcão, eu ficaria com o Zé Rafael, com o Gabriel Bom Tempo, emprestaria o Ian e eu acho que eu cederia o Pituca para algum time do exterior, Marcão, que fizesse alguma proposta. Eu acho que ele não tem mais nada a fazer com a camisa do Santos Futebol Clube, fora o fato que a torcida já não tem mais paciência com ele, Marcão. Então, eu tentaria talvez algum outro jogador da base que fosse visto como possibilidade para subir ao profissional ou traria alguma peça de reposição para o lugar do próprio Diego Pituca. Zé Rafael acabou de chegar, não tem o que fazer. Gabriel Bom Tempo tem que manter, é um grande jogador. Diego Pituca, o problema é o mercado. O Pituca tem mais mercado aqui no Brasil. Ele já jogou 7 jogos, não poderia sair nesse momento. Teria só mercado lá fora. E aí seria o futebol japonês que parece que não deu negócio com o Kashima. Então, assim, o Pituca, pra mim, eu encaixo na mesma situação do Tomás Rincon. Se chegar algo bom, libera e não dificulta. E o Ian, Jordão, eu acho que é um jogador que tem que ser emprestado. Não vai jogar no Santos, o Ian. O Ian não vai jogar no Santos. Então não adianta você manter um jovem jogador como esse no seu elenco, que tem potencial, mas que ele não vai jogar. Então, Thiago Jordão, eu emprestaria também o Ian. Eu liberaria o Pituca se chegar alguma coisa e emprestaria o meio-campista Ian. Você já comentou sobre esse caso, Jordão? Já, Marcão, eu também emprestaria o Ian porque, Marcão, já que ele não vai ter espaço no elenco, cede ele a algum clube por empréstimo pra gente finalmente matar a dúvida se o Ian serve ou não. E tô na mesma linha de raciocínio com você, pintando algo para o Diego Pituca. Um forte abraço pra ele, Marcão. Perfeito, vamos usar mais um, fica ou sai aqui no Varanda Futebol Debate. Neymar Júnior, Benjamin Roleiser e
Tassiano Jordão. Olha a cara do Tassigol, hein? Ih, mamãe! Olha a cara do Tassigol. Jordão. Foi proposital, Marcão, porque eu ficaria com o Neymar Júnior, claro, fico com o Benjamin Roleiser, Marcão, e o Tassiano. Eu cederia, eu até doaria ele para algum clube, Marcão. O Tassiano, na minha visão, não tem condição de pisar com a camisa do Santos Futebol Clube e entrar em campo. Perfeito, Jordão. Hoje, assim, da mesma forma que eu falei do Tomás Rincon, eu também não serei oportunista no caso do Tassiano. Veja bem, quando o Tassiano foi contratado, eu disse o seguinte, olha, eu acho que o Tassiano pode ser um bom jogador no Santos Futebol Clube e eu acompanho o Tassiano há algum tempo. Acho que ele tem muito mais futebol do que apresentou no Santos. Mas os valores que foram pagos pelo Tassiano foram absurdos. Foi uma vergonha o valor que o Santos pagou pelo Tassiano. Isto posto, atrapalhou demais a sequência do Tassiano no Santos. Acho que essa pressão, analisando o valor que ele jogou versus aquilo que ele entrega, não fez bem para o jogador. Porque o Tassiano é um jogador mediano. O Tassiano é para ser um jogador para compor elenco. O Tassiano é um jogador razoável, como ele era no Grêmio, como ele era no Bahia. Ele nunca foi um craque, né? O Rogério Ceni tentou vender o Tassiano como 7, mas na verdade o Tassiano é um 5,5, 6, no máximo. Não 7, como disse o Rogério Ceni. Só que eu acho que não tem clima mais, Jordão, para ele continuar. Volto a dizer, eu acho que o Tassiano joga bem mais do que tem jogado. Não tá jogando nada. Ele joga muito mais do que isso. Só que não tá rolando, não deu liga, não caiu bem no Santos Futebol Clube o Tassiano. Então não adianta você insistir com algo que não vai acontecer. Pro bem do jogador, pro bem do Santos, o melhor é a saída dele, né? Ele já jogou 7 partidas. Não sei se tem alguma coisa lá de fora pra ele. Se tiver, libera, faz a mala, faz lacinho e manda pro aeroporto. Então é um jogador que eu também liberaria. Roleiser e Neymar, não, esses precisam ficar. O Santos precisa desses 2 jogadores pro restante da temporada. Vamos aos atacantes, Thiago Jordão. Começando com os pontas, Marcão. Nós temos o Guilherme, de 30 anos, 12 partidas, 2 gols e 1 assistência nesse Brasileirão. Álvaro Barreal, de 24 anos, 13 jogos, 4 gols e nenhuma assistência. Robinho Júnior, de 17 anos, com 3 partidas e ainda não participou de gols. Gustavo Cabadeiro, recém-contratado, de 23 anos, apenas 1 partida. E o Matheus Xavier, que nesse Campeonato Brasileiro tem 3 partidas e ainda não contribuiu com gols. Vamos lá, Guilherme eu fico, Barreal eu fico, Robinho Júnior ok, Gustavo Cabadeiro acabou de chegar e Matheus Xavier, jovem jogador. Desses 5 jogadores, Jordão, eu não mudaria absolutamente nada, manteria todos. Marcão, eu ficaria com todos os primeiros 4 jogadores, Guilherme, Álvaro Barreal, Robinho e Cabadeiro, e eu emprestaria o Matheus Xavier, Marcão, porque no meu ponto de vista ele não vai ter o espaço preciso no elenco do Santos para que ele consiga desenvolver o seu futebol, e eu tenho medo de que ele acabe sendo mais um Miguelito 2.0, Marcão. Então eu emprestaria o Matheus. Perfeito, perfeito. Tá aí o Thiago Jordão, aqui no canal Varanda Futebol Debate. Ó, muita gente chegando, deixando seu like, compartilhando, se inscrevendo aqui na varanda mais famosa do Brasil. 13 horas e 17 minutos. Vem chegando, vem no like, vem compartilhando o Varanda Futebol Debate. Vamos a mais uma remessa de atacantes. Vamos a mais uma remessa de atacantes. Tá aí na tela. Ih, rapaz, agora azedou. Opa, que mudou a ordem dos botões aqui. Tiquinho Soares, David Washington e Luca Meireles, Jordão. Marcão, essa daqui complicado, hein? Mas até por situações contratuais, eu fico com o Tiquinho Soares. Vai ser muito difícil o Santos conseguir se livrar do jogador facilmente, até porque ele já completou 12 partidas. E o David Washington, Marcão, eu devolveria ele ao Chelsea. Eu confesso aqui que eu já desisti do David Washington, acho que ele não tem mais nada a agregar com a camisa do Santos, e aí eu colocaria o Luca Meireles como segunda opção e subiria um atleta da base, Marcão, para ser a terceira ali na camisa 9. Perfeito, Jordão. Fico com o Tiquinho, tento devolver o David Washington e permaneço com o Luca Meireles. Portanto, essa é a minha análise sobre esses atacantes do Santos Futebol Clube. Então tá aí, Jordão, análise sobre o elenco do Santos Futebol Clube. Alguns jogadores aqui nós não colocamos, né? Nós colocamos jogadores que estão participando, jogadores que estão fora dos planos, nós nem colocamos porque seria chover no molhado, né? Por exemplo, o Andrei Quintino não adianta nem eu colocar aqui porque todos já sabem que não faz nenhum sentido o Andrei Quintino permanecer no Santos Futebol Clube, então nós nem
colocamos o atleta para essa análise. Jordão, alguma consideração adicional sobre a análise que fizemos aqui do elenco do Santos? Olha, você percebe que são poucas mudanças que faríamos, né, Jordão? Não tem muito a ser feito neste momento. Talvez ali olhar com mais cuidado a zaga e principalmente também o ataque, né? Onde o Santos realmente tem falhado no poder de fogo. É um time que marca poucos gols, Jordão. Marcão, a nossa zaga ainda segue sendo uma incógnita, né? Então eu contrataria sim um zagueiro para ser o xerifão e dupla do Luan Pérez, Marcão. E no caso dos centroavantes, eu ou promoveria um jogador da base, Marcão, e assim dando mais espaço para o Luca Meireles já ser trabalhado na equipe titular. E com relação aos outros jovens do elenco, Marcão, se for de entendimento que ele não tem espaço no elenco atual, eu já empresto, Marcão. Porque senão a gente vai ter mais casos Miguelitos, casos Ians e entre outros. Atletas que estouram sua idade de base e ainda não tiveram oportunidade no time profissional e são grandes dúvidas, Marcão. E isso é muito ruim. Eu seguiria o modelo de gestão europeu, Marcão. Não tem espaço na equipe titular, mas eu enxergo potencial em você, eu te empresto para uma equipe menor, você ganha a rodagem e no ano que vem a gente volta a se falar. Que é realmente o melhor modelo, né? O Paulo Eduardo tá falando que nós esquecemos do treinador, né? Se fica ou sai. Pra mim, o Kleber tem que sair, né? Acho que o Thiago Jordão concorda com isso, né, Jordão? Não dá mais pro Kleber, né? Concordo plenamente, Marcão. Ele já não seria meu treinador pós-partida contra o Internacional. Perfeito. Acho que se fizer uma enquete com a torcida do Santos, vai dar 95% fora Kleber, 5% querem que o Kleber fique, né? Então, eu acho que isso tá tão fácil de... É isso que eu falo, a diretoria tá mantendo alguém que todo mundo já sabe qual será o final. Eu acho de uma falta de inteligência absurda, né? Eu acho que o Marcelo tá errando aí e no meu entendimento é um erro grave, né? É um erro grave porque o tempo vai passando, você compromete o trabalho do próximo treinador que em algum momento será contratado, a gente sabe disso. É questão de tempo. Pode ser terça, pode ser daqui 15 dias, pode ser daqui 30 dias. Todo mundo meio que já sabe o que vai acontecer com o Kleber Xavier. Por que você não abrevia isso? Por que você não toma a decisão que o mundo já sabe que será tomada nos próximos dias ou nos próximos meses? Então, e aí chega o próximo treinador numa situação muito mais delicada, com menos tempo para trabalhar, você entrega, né, um problemaço para esse treinador maior do que o atual, né?